reunidos mais uma vez no sábado, numa das nossas atividades para que a gente possa trocar algumas ideias, bater um papo, e foi a forma que nós encontramos de nos aproximar um pouco mais da família CTDEL, tendo em vista aí o distanciamento social provocado pela nossa situação da doença do Covid-19, que está assolando aí o país com muitas mortes, com muitas doenças. Fiquem em casa, o que se espera de todos é que essa situação passe o mais rápido possível, mas enquanto isso, com as medidas de segurança, as medidas profiláticas, lavando bem as mãos, para que a gente possa voltar às nossas atividades normais o mais rápido possível. Enquanto isso, a gente vai batendo papo, a gente vai conversando. Como eu disse, foi uma forma de nós nos aproximarmos da família, termos esse contato. Ao longo da semana, diversas atividades, sempre às 15h30, ou uma aula, ou uma palestra da nossa equipe social. E hoje nós vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente, que é um bate-papo com um aluno integrante do nosso projeto social, e já de muito tempo, desde do programa Brasil Vale Ouro, onde ele vai trocar algumas informações, vai expor a sua experiência, e nós vamos poder trocar uma ideia. Eu gostaria de pedir a todos os participantes, eu estou vendo já tem bastante gente entrando para participar, quem quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o nosso WhatsApp, que é 21 96408 2191. 21 96408 2191. Vai passando as perguntas aqui pelo WhatsApp e eu tenho certeza que ele vai poder responder. Eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Laurindo. O Arthur, tudo bem? O Arthur Laurindo de Moura, ele é participante do projeto na modalidade de judô, já há bastante tempo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Arthur. Vamos procurar, como eu já tinha dito aí, ter uma conversa assim, bastante tranquila, serena. E eu estou pedindo para os participantes que, durante a conversa, mandem as perguntas que quiserem fazer para você pelo nosso WhatsApp, no 96408-2191. Tá? Tranquilo. Bom, o Arthur Laurindo de Moura, ele mora onde, Arthur? Belfor Roxo. Sou de Belfor Roxo. Arthur mora em Belfor Roxo, entrou para o projeto. Eu entrei com 11 anos de idade, de 10 para 11 anos. Em que ano foi isso? 2012. 2012, 11 anos de idade, então você está com 18 para 19 anos de idade agora. Tá sempre participando, então você desde a época do programa Brasil Vale Ouro, do BVO. Sim. Né, entrou, e antes de entrar para o projeto, você já praticava esporte? Foi a primeira vez? Como é que foi? No esporte, no caso, eu entrei desde meses. Assim que eu nasci, meu irmão tinha asma, né? E minha mãe resolveu matricular meu irmão na natação para poder tratar a asma dele. E eu, com meses de idade, não podia ficar em casa sozinho. Minha mãe me levava junto e eu também comecei a praticar a natação de uma maneira mais remota, de uma maneira mais que agregasse no que eu poderia fazer. E aí pratiquei a natação até uns 2 anos de idade. E daí, quando eu entrei na escola, por ser muito elevado, acabei entrando na escola com 3 anos de idade. E aí comecei a fazer judô na escola e depois nunca mais parei. A escola que você começou a estudar já tinha a prática do judô? Tinha o judô, mas... Lá em Belfor Roxo? Em Belfor Roxo. Lá em Belfor Roxo mesmo? Isso. Tá. E continua. E na sua família, sua mãe, seu pai? Minha mãe e meu pai. Tem minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. E meu irmão sempre fez judô desde novo também. Meus dois irmãos. E daí ele... O mais velho, no caso? O mais velho. Quando... Que tinha... Esse mais velho é o que tinha asma. Isso, ele tinha asma. Ele começou na natação, mas houve um problema na natação, que ele não pôde continuar, porque ele acabou estourando o tímpano e não podia mais nadar. E daí ele
foi Sei. fazer capoeira, foi fazer outros esportes para poder abrir os broncos e melhorar na saúde dele mesmo. Sendo que meu pai sempre foi um apaixonado por esportes e sempre soube que a gente precisava do esporte para melhorar a vida. E Entendi. aí a gente sempre foi nesse ramo de esporte. Porém, foi muito difícil para a gente dar prosseguimento no esporte, porque todo mundo sabe que o judô não se encontra em qualquer lugar. É complicado você bancar uma academia. Então, antes de eu conhecer o CTDEL, eu fiquei um ano parado, porque não tinha onde treinar por aqui. E era complicado. E daí, quando eu conheci o CTDEL através de um amigo, eu fiquei deslumbrado com o tatame, com o tamanho da estrutura, com tantas pessoas que eu via na competição, ídolos para mim, e conseguir estar treinando ali, para mim foi uma realização enorme. Que bom. E na sua família, você falou que o seu pai, ele sempre incentivou vocês à prática esportiva. O seu pai, ele tem um histórico de Ele atleta jogou também? futebol nas categorias de base do Vasco, jogou futebol durante muito tempo também, mas não chegou a se profissionalizar, não. E o seu irmão mais novo, ele também participa Ele participa do projeto do programa. também e Ele entrou, ele entrou quando? ele entrou em 2014, se eu não me engano. Entendi. E me fala aí a sua trajetória já como competição, porque você entrou no começo, na iniciação, foi aprendendo. Quando é que você realmente começou a participar de competições? Bom, eu competia já desde 10 anos, mas nunca em alto nível, né? Eu sempre competi na liga e não competia muito na federação. Minha primeira competição na federação foi em 2011, onde foi no infanto ainda, e eu ainda era invicto ainda, nunca tinha perdido uma competição. Aí quando eu cheguei na Vale, eu vi que o buraco era bem mais embaixo. Quando eu cheguei lá, meu primeiro ano de competição foi um ano que foi muito complicado para mim, porque é até engraçado. Acho que eu nunca nem contei essa história para as pessoas. Quando eu subi para me matricular em 2011, foi em 2011, eu vi um pôster enorme do Alci, que era um menino que era o querido lá, e ele era da minha categoria, eu era um ano mais novo que ele, e daí eu falei, caraca, eu vou lutar com esse cara, como é que vai ser? E o ano de 2011, 2012 inteiro, no caso, o ano de 2012 inteiro, foi eu sendo derrotado por eles, alternando pódio, sempre no pódio, terceiro, segundo, e eu não estava acostumado com aquilo. Em 2013 eu já comecei, era muito dificultoso para mim conseguir chegar aos treinos, por morar bem longe, mas meu pai e minha mãe sempre trabalhava para isso, Sensei Moscão, quando não tinha, ele sempre ajudava também, toda a equipe de profissional, o antigo Cristiano lá, que trabalhou também lá, ajudava a gente bastante, sempre apoiava, e a gente conseguiu treinar mais em 2013 e eu consegui chegar no Brasileiro. Eu fui campeão de todas as competições no Rio em 2013, fui campeão de todas as etapas que eu lutei no estadual e fui para o Brasileiro em João Pessoa. No Brasileiro em João Pessoa, eu viajei com todo o apoio da equipe Brasil Vale Ouro, na época, hoje em dia CTDEL. Tinham dois técnicos lá com a gente, o, o Moscão e o Pablo. Viajaram comigo e eram dois atletas. Na época, a Fabiane também do CTDEL se classificou e foram nós dois viajarmos para João Pessoa. Chegando lá, a competição era bastante difícil, várias pessoas conhecidas na chave, mas eu consegui sair com a terceira colocação de lá e foi a medalha que até hoje eu sonho com ela, foi uma coisa extraordinária. Legal. Bacana, Arthur. Eu vou repetir o número do WhatsApp, eu estou vendo que tem algumas pessoas, alguns participantes querendo fazer pergunta. Eu vou dar sempre o DDD, porque eu sei que tem gente de fora do Rio de Janeiro também que está participando. É 21 96408 2191. Pode mandar as perguntas, eu estou aqui com o celular do lado. Chegando a pergunta aqui, a gente passa para o Arthur poder responder para a gente. Mas bacana essa sua experiência aí, Arthur, de ter contado essa história, porque é sempre muito interessante, muito bom que nós tenhamos alguma referência para poder buscar um objetivo. Né? Então, você, quando viu lá um atleta, que você se admirou por ele, já devia conhecer a fama dele, de ser campeão, e você sempre
se motivando você mesmo a procurar melhorar para um dia Eu, conseguir vencer ou chegar aos mesmos resultados que ele, né? meu objetivo era até meio estranho, não era nem ser campeão, meu objetivo era conseguir ganhar dele. E, felizmente, quando eu lutei com ele a primeira vez, infelizmente eu perdi, mas quando eu perdi a primeira vez para ele, depois que eu perdi essa primeira vez, eu fiquei tão deslumbrado com aquilo, por ter conseguido ter um bom desempenho, que depois disso eu nunca mais perdi, entendeu? E, pô, mesmo ficando em segundo e terceiro por um outro atleta também que estava lá na época, eu vi que eu conseguia a partir dali e comecei a levar mais a sério. Meu irmão também sempre me levava aos treinos, quando podia, e era muito bom. Aquela época lá foi uma época que eu fui muito feliz. Hoje em dia também. Qual, qual foi assim a primeira competição que você julga assim de maior importância para você? Logo que você começou, a primeira que você falou assim, pô, essa competição aqui realmente ela é importante para mim. Qual foi? Hoje em dia, poucas pessoas dariam. Nós estamos Calma aí. Voltou aí? com Deu uma aí? Arthur, deu uma quedazinha aí. Você ouviu a pergunta? Ouvi. Vou voltar. Tá, voltou agora o Voltou sinal. aqui. Na verdade, hoje em dia, acho que poucas pessoas dariam importância. Mas a competição mais importante para mim foi uma seletiva interna, que aconteceu em 2012. Não sei se quem é da época aí vai lembrar, que tinha uma época das seletivas internas para competição por equipes. Não sei se quem era da época aí lembra. Na nossa equipe, tinham 4 atletas do mesmo peso que eu. E os quatro atletas, eu e mais 3 no caso, os 4 tinham chances de ganhar aquela seletiva ali para representar a equipe. E representar a equipe era uma coisa que todos nós queríamos. Então, aquela competição ali realmente mexeu comigo por ter ficado de fora da equipe. E, tipo assim, depois daquela competição ali, eu falei, não quero isso nunca mais e eu vou correr atrás para chegar atrás. Aquela competição, na verdade, ali mexeu comigo de verdade. Foi a competição mais importante para mim. Foi aquela seletiva interna que aconteceu lá na Vale lá e que Quer dizer, foi uma competição que você nem chegou a se classificar, mas você reputou ela de muita importância como sim, aprendizado, sim. né? Então, você vê que a gente não aprende só nas vitórias, né? A gente tem que saber aprender com as derrotas também, que é para voltar melhor ainda, isso, É né? isso aí, exatamente. Ah, e em termos de resultado, você costuma guardar os troféus, guardar as suas medalhas, ou você é daquele que não liga muito para isso? Tem alguma Eu sou especial? muito apegado. Eu acho que isso até me atrapalhou um pouco no meu próprio futuro dentro do judô, porque eu acabei vivendo muito com resultados do passado. No caso, que eu deveria ter. Eu acho que hoje em dia, com a cabeça um pouco melhor, eu deveria ter dado o prosseguimento no treinamento, cada vez aumentado mais, e não ter se apegado tanto com resultados mínimos do passado. Mas eu sou muito apegado às minhas medalhas. Inclusive, eu até estou com algumas mais importantes aqui que mexem comigo, que foi competições que foram do caramba, que é o Brasileiro, a Copa Minas, a Copa São Paulo, que a Copa Paineiras, a própria Copa Paineiras que eu lutei pelo Reação também, que foram competições que eu guardo muito na memória e foi do caramba, foi complicado aí. Você falou que você está com algumas medalhas aí. Posso mostrar aqui, eu vou pegar aqui para mostrar. Mostra para a gente aí e fala como é que foi essa competição até você chegar à disputa da premiação. Calma aí. Enquanto ele pega aí a medalha, pessoal, pode fazer as perguntas aqui, 964082191. Nós estamos aguardando aqui as perguntas. Vou começar aqui pelo brasileiro, no caso, essa medalha aqui que o Sensei Moscão estava lá comigo. O Sensei sabe como é que foi. Foi uma competição que eu comecei na trajetória da competição muito bem. Minha categoria era a categoria que tinham mais representantes, tinham 23 atletas, não, 22 atletas no caso. Se eu não me engano, tinham 2 estados de fora só. O Nordeste estava em peso naquela competição. E a primeira luta foi uma luta que eu estava bem nervoso. Mas tem uma frase que do Sensei Pablo que marcou. Quando eu cheguei até as quartas de final,
Eu perdi, eu perdi as quartas de final para um atleta do Paraná. Aí o sensei chegou lá embaixo, eu estava chorando, arrasado. O sensei chegou lá embaixo com o celular e tal. O sensei falou o seguinte para mim: a competição não acabou. Ele falou só isso, que e daí eu voltei muito mais ligado. Eu fiz tudo que o sensei combinou de fazer, que era movimentar e o Tigari para a esquerda, pesando, 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 pesando. E daí eu ganhei a semifinal da repescagem e avancei para a final da repescagem e ia lutar contra o atleta sergipano. Ele é até meu xará, virou um grande amigo meu, o Arthur, no caso. E ele era um atleta muito alto. Hoje em dia, por ironia do destino, eu sou um dos mais altos da categoria. Mas eu tinha muita dificuldade de lutar com as pessoas porque eles sempre eram mais altos que eu. E aí eu tinha que fazer o Outigari sempre pesando para poder destabilizar a base dos atletas e esse golpe, eu jogava muitas pessoas com esse golpe. Pô, eu joguei todo mundo na competição de Outigari. Eu marquei em pão todo mundo, até as quartas finais avancei com Impão. A luta que eu perdi pro Shido. E na repescagem eu ganhei por Impão de Outigari também. E quando cheguei na disputa de terceiro, eu olhei para o meu atleta, o atleta que ia lutar contra mim, para o meu adversário, eu tava chorando e tal. Eu olhei para ele e pensei, eu vou vencer, não tem jeito, eu vou vencer, eu vou levar essa medalha para casa. Não vou deixar essa medalha escapar. E na fila, antes de entrar, eu lembro que a gente se encarou e aquilo ali, pô, eu penso como se fosse hoje. Eu olhei para ele olhou para mim e aí a gente tava quase saindo na porrada antes da competição, antes da luta começar. E durante a luta foi muito intensa. Eu comecei com o Yuko, hoje em dia nem tem mais Yuko na pontuação, mas eu marquei um Yuko do próprio Outigari, e daí ele marcou um Yuko em mim. Na sequência que ele marcou o Yuko, ele marcou o Vazari logo após. E daí eu pensava que a luta estava perdida. Porque um Vazari atrás, se eu não jogasse o cara, já era. E a luta era muito corrida, porque eram 2 minutos de luta, sub-13, então era complicado. E nessa intensidade eu consegui dar um outro Outigari no Mirino e jogar ele de Vazari. E aí empatou a luta. Quando empatou a luta, não chegou aí para o Golden Score. 30 segundos antes de acabar a luta, eu consegui botar um outro Outigari, jogar de Vazari e ser campeão. Ser campeão não, e ganhar a luta e conquistar a medalha de bronze, que para mim foi um ouro. Aquilo ali lavou a alma, eu me emocionei demais. Foi uma competição que eu tinha tudo para ser campeão. Eu sei que o objetivo era ser campeão, mas aquele dia ali ficou para a história. O professor Moscão ele está colocando uma mensagem aqui dizendo que as competições internas elas se transformaram numa excelente preparação para as competições externas, né? Então a gente sempre fala, a gente tem o hábito de dizer que treino é treino e competição é competição. Eu também quando eu era mais jovem, eu fui atleta há muito tempo e a gente aprendia um pouco diferente, que o treinamento difícil, o combate se torna mais fácil, né? A competição se torna mais fácil. Como é que você desenvolve os seus treinamentos em termos de intensidade? Você dá a mesma importância como se estivesse numa competição ou você entra mais relaxado, prestando mais atenção no movimento, porque na força e nessa determinação que você demonstra nas competições? Bom, hoje em dia eu treino, eu sou muito mais objetivo. Hoje em dia eu tenho a cabeça muito melhor em relação aos treinos. Mas eu comecei bem, no caso, e no caminho eu acabei me perdendo, o que acontece com muitos atletas, mas eu consegui retornar para o caminho do treinamento hoje em dia. Falar um pouco sobre o que o Sensei falou dessas competições, era uma coisa que hoje em dia eu não vejo muito dentro da equipe, dentro de todas as equipes do Rio de Janeiro e tal, mas que era uma coisa que empolgava muito a gente. Que era o seguinte, a gente tinha que competir 2 vezes, porque se nós não dessemos resultados dentro do treino, a gente não ia para a competição, entendeu? E daí a gente se matava dentro do... Talvez por isso você tenha dado importância daquela competição que você não pegou a equipe. E você não tinha que só... no caso, você não tinha que só dar o resultado na competição. Você tinha que dar o resultado no treino. Porque se você não fosse o melhor do treino na sua categoria, dificilmente você seria respeitado. Então, o melhor do treino é o melhor da competição. Hoje em dia a gente se motiva bem assim também. A gente está sempre se motivando,
querendo bater um no outro, no caso do judô, querendo estar sempre jogando um ao outro, dentro da amizade mesmo, querendo se matar para poder evoluir. E hoje em dia eu treino bastante específico, no caso, para adaptar as coisas para o meu golpe, até mesmo em casa. Às vezes eu tô parado, terminei de estudar e vou direto treinar, vou direto focar na parte física. Eu dou muita importância para a parte física, para a parte alimentar. Hoje em dia eu consigo bater bem o peso, hoje em dia eu consigo conciliar bastante os estudos com o treino. E eu acho que eu estou no auge da minha aptidão física. Então, com certeza, eu vou voltar a conquistar melhores resultados aí nesses próximos anos aí, se Deus quiser. Muito bom, Arthur. Você está com 18 para 19 anos, você está estudando? Eu faço faculdade, estou no terceiro período de educação física, indo para o quarto agora. E tipo assim, eu me dou muito bem na faculdade. Eu não sei se... Eu acho que o judô me ajudou muito nisso, no caso da disciplina. Porque eu sempre fui muito rebelde, sempre dei muito trabalho para minha mãe, na questão de ser agitado. E quando eu voltava do treino, eu só dormia, porque não tinha mais o que fazer. Entendeu? Eu estava morto, esgotado, porque eu deixava a minha vida ali dentro, quando novo. E isso aí minha mãe reparava, meu pai reparava e souberam que aquilo ali fazia bem para mim. Então, às vezes, eu sentia que as coisas não estavam tão bem em casa, mas nunca faltava ali o dinheiro da passagem, meu pai dava o máximo ali. E por isso eu consegui seguir no judô e conciliar a faculdade com isso. Tiro excelentes notas na faculdade, nunca nem fui no caso, para recuperação, né, para ser mais claro. E estou muito bem aí na faculdade, faço vários cursos. A nossa estagiária, a professora Regiane, ela estava perguntando exatamente isso, né? Como que você sente a influência da prática esportiva, do judô, no caso, no seu desempenho escolar? Você está dizendo aí que você consegue conciliar as duas atividades, né? Mesmo estando desgastado. Mas isso sempre foi assim, desde quando você era mais jovem, ou isso atrapalhava um pouco? Como é que você administrava isso, os seus pais e a escola, né? Como é que a escola administrava isso? Na verdade, felizmente, eu sempre tive uma boa facilidade com o estudo, mesmo não sendo tão estudioso. Às vezes eu não estudava bastante o que eu tinha para estudar, porém eu me dava bem por conciliar as coisas muito rápido, por ter um aprendizado, tipo assim, por aprender as coisas facilmente. Então eu sempre estudei para passar de série. E aí eu vi que as coisas não eram assim, no caso, para conciliar o judô com os estudos, eu só passava de série, no caso. Eu estudava para passar de série. Sendo que eu vi, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa para minha vida melhorar, porque eu não estava bem no judô, e não estava bem também na escola. E aí eu comecei a estudar de verdade, comecei a treinar de verdade, e eu acho que se completam as duas coisas. Eu acho que o estudo e o esporte se completam. Não dá para fazer um sem o outro. Pode ser até difícil conciliar, mas eu acho que os dois se completam. É essencial ter os dois na vida. Na minha opinião, assim. Você já tem alguma expectativa, assim, ou já pensa alguma coisa com relação à profissão futura? Você está fazendo faculdade de educação física porque foi essa a sua opção, mas dentro da educação física, você pretende atuar de que forma? Eu quero ser técnico. Minha maior inspiração aí, tá aí o sensei aí, para deixar claro. Eu quero ser técnico, mas eu tenho, tipo assim, bastante paciência em relação a isso. Porque eu tenho ainda mais 2 anos, no caso de sub-21. Quero terminar aí minha carreira com os... Não tenho expectativa para terminar minha carreira. Eu quero seguir o máximo que der e tentar chegar um dia à seleção brasileira como atleta, que é o meu sonho. Mas dentro da educação física, eu tenho feito alguns cursos mais voltados para fisioterapia, para prevenir e tratar lesões. Então, uns cursos por fora da faculdade, no caso, da grade da faculdade. Mas eu quero me especializar bastante aí em treinamentos físicos, no caso, em esportes, no caso, e ajudar também as pessoas a vencer o sedentarismo, porque hoje em dia a população brasileira sofre muito com o sedentarismo, já que o fast food já tomou conta do Brasil, né? Porque o povo está seguindo muito a cultura americana, e lá é o maior índice de obesidade.
E o Brasil é um dos maiores índices da onde cresce a obesidade. Ou seja, está crescendo muito a obesidade no Brasil, o sedentarismo está tomando conta daqui. Então, eu acho que a prática de exercício físico é essencial para a gente. Então, eu quero ajudar aí o país nessa causa aí. Quer dizer, o reflexo que a atividade esportiva causou em você, você também vê isso como uma possibilidade de você querer transmitir para outras pessoas, né? Se foi bom para você, se fez bem para você, você quer transmitir para outras pessoas, é isso? E também tem a parte do projeto social, né? Porque a minha vida toda, se eu sou quem eu sou hoje, se eu faço uma faculdade, se eu hoje em dia consigo ter um pouquinho melhor, uma educação um pouquinho melhor, se eu conseguir estudar numa boa escola, eu sou grato a esse projeto social aqui e ao judô. Porque não só eu, né? Tem milhares de crianças que são ajudadas aí por vários projetos sociais, mas esse em específico mudou minha vida. Porque uma criança de Belford Roxo, da Baixada Fluminense, conseguir chegar à faixa preta, conseguir lutar um brasileiro, conseguir abrir essas portas todas, precisa de oportunidade. E esse tema aí que foi aberto aí pela equipe CTDEL aí é um tema que realmente nos classifica, porque a oportunidade que nós damos, que a equipe CTDEL dá para as crianças mudarem de vida, ter uma condição de vida melhor, é incrível. É incrível mesmo, de verdade. É bacana você falar isso, principalmente para quem está assistindo o nosso vídeo, a nossa transmissão. Por isso que a gente pede muito para que as pessoas divulguem, né, os próprios participantes do projeto, divulguem a nossa atividade. Não só para que a gente tenha mais alunos, mas para conhecer as formas da gente melhorar a nossa qualidade de vida e as oportunidades que existem. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem as oportunidades ou não buscam essas oportunidades. Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente falar, com certeza a gente vai atingir novas pessoas, novos corações. Né? Muito bacana isso. Você falou um pouco sobre a sua atividade esportiva como atleta, falou um pouco sobre a ligação dela com a escola. Me fala um pouco aí, a gente está notando que existe um apoio muito grande da sua família, né? Principalmente dos seus pais. O seu irmão pratica esporte, o mais velho que você já praticava quando você entrou. Como é que isso funciona dentro da família? Sim, na verdade, minha mãe, ela sempre gostou bastante de acompanhar nas competições. Desde pequena, ela sempre fazia caravana, levava a família toda. É aquela que bota a camiseta mãe de atleta. Isso aí. Só que, infelizmente, ou felizmente, no caso, né, meus pais trabalhavam muito. Então, quem cuidava da gente lá em casa, ajudou muito na nossa criação, foi meu irmão mais velho. Às vezes ele tinha que cozinhar pra gente desde novo, ele tinha que fazer as coisas lá, porque não tinha quem fizesse. E ele ajudou a nos criar. Como minha mãe trabalhava muito, o maior apoio, no caso, de dar condições, era do meu irmão, mas o apoio emocional dos meus pais sempre foi perfeito, porque quando eu pensei em desistir, meu pai não permitiu. Quando eu estava com um pensamento ruim, minha mãe me apoiou, e eles sempre juntos me ajudaram a seguir no esporte. Por exemplo, a faixa preta, meu pai me ajudou muito a chegar na faixa preta, porque eu nunca chegaria na faixa preta se ele não tivesse me ajudado a custear o exame, se não tivesse me apoiado, e nunca me deixou desistir. Meu pai e minha mãe, no caso. Entendi. É bom porque ele já conhecendo a importância do esporte na vida da pessoa, ele pôde te dar esse suporte, né? Me fala uma coisa, eu senti aí na sua fala que você, em algum momento, você já pensou em desistir, já fraquejou. Porque vida de atleta é complicada, né? Como diz aí, muitos atletas dizem, né? São 364 dias para um dia de glória. 364 dias treinando para um dia de glória. E nem sempre esse dia de glória. E aí a gente se tortura, né? Se martiriza, fica pensando quando é que vai chegar a minha glória, quando é que vai chegar. E sendo que muitas vezes nós não pensamos que nós não estamos fazendo por onde. Porque se nós não estamos conseguindo, alguma coisa está errada.
Então a gente tem que pensar bastante nisso. E nessa fase, no caso, no finalzinho de 2016, não, no final de 2015, para o começo de 2016, foi quando houve uma mudança, no caso, uma mudança no clube que aconteceu, e aí eu não consegui ir para a seletiva nacional, porque eu tinha acabado de voltar do brasileiro, não estava treinando muito bem, estava desanimado e não consegui ir para a competição que eu esperava. E aí, para mim, aquele ano ali, eu falei, acabou, eu vou parar de treinar. Em 2016 eu não apareci para pré-temporada, não apareci para treinar. E o ano todo foi resumido em faltas, e aí eu perdi mais ainda. Ou seja, esse meu desânimo me levou a perder mais ainda e me desanimar mais ainda. Sendo que aí veio a importância dos meus pais. Eles sempre falavam, não, volta, você tem uma bolsa na escola, você precisa seguir esse caminho, você é um bom atleta, você tem capacidade, segue lá. Minhas tias também sempre apoiando, quando faltava alguma coisa, às vezes um kimono, às vezes qualquer coisa que faltava ali para as coisas mexer, sempre correram atrás, me ajudaram. Meus pais juntos correndo atrás o tempo todo, seja financeiramente ou emocionalmente, eles sempre me apoiaram muito. E aí eu acabei não desistindo. E no final de 2016 eu tomei a decisão que, independente do que acontecesse, meu lugar era o judô e eu ia dar minha vida por aquilo. E chega até a me arrepiar. Em 2017 eu consegui treinar absurdamente e mais uma vez eu não consegui ir para a seletiva, mas eu fui para uma competição que me deu uma experiência enorme, que para muitos não pode não ter sido, mas eu acho que, não sei, né, se o Moscou estiver assistindo, pode me dizer se foi estratégia dele ou não. Tinha uma competição importante que iria acontecer, se não me engano era o troféu, e aí a gente podia correr atrás até mesmo para custear a passagem e ir para o troféu, mas o sensei decidiu me escalar, no caso, junto com a equipe, com a comissão técnica do clube que eu era, para a Copa Paineiras. E eu não entendi muito, eu fiquei até meio que chateado, mas segui treinando, porque eu queria treinar e queria voltar a ser quem eu era. E aí na Copa Paineiras, quando eu cheguei na Copa Paineiras, eu vi de perto Rafaela Silva, vi de perto a própria irmã dela, Raquel, eu vi de perto o Buzacarim, eu vi diversos atletas olímpicos ali, na Felipe Kitadai, e os caras perderam a competição ainda. E eu vi, caramba, olha o nível da competição que eu tô e eu ainda tô reclamando. E eu consegui ser vice-campeão da competição, lutando muito bem, e aquilo ali me deu mais um ânimo para voltar. Em 2018 eu voltei a treinar forte, em 2019 eu segui treinando forte, consegui para a seletiva, e não fui bem na seletiva, mas eu não desisti e estou treinando mais ainda, e cada vez mais eu estou melhorando, estou me adaptando com o novo judô, porque hoje em dia o judô está sempre evoluindo, hoje em dia são só 3 punições, hoje em dia não tem mais Yuko, hoje em dia as regras são bem diferentes, e aí você vai se adaptando cada dia mais ao novo judô. E hoje eu acho, eu tenho certeza, no caso, do jeito que eu me sinto, que eu estou no meu auge da aptidão física e melhorando cada vez mais minha técnica. Eu não paro de fazer judô um dia. Nessa quarentena, então, eu não paro de treinar um dia sequer. Eu estou sempre fazendo exercício, me tranco dentro do quarto, treino, chamo meu irmão. Meu pai até me viabilizou os tatames para colocar na garagem dele, e nós treinamos na garagem. Quando posso, eu sempre estou fazendo algumas coisas. Arthur, o judô, mais do que alguns outros esportes, existem esportes que têm essa característica do judô também, mas o judô se destaca por não ser um esporte que envolve somente força física, né? Ele envolve também muita técnica e exige uma capacidade, uma percepção intelectual grande, né? Então, você unindo tudo isso, a tendência é você vir a ser um bom atleta. Então, toda essa parte filosófica do judô, a filosofia do judô, as ideias que são transmitidas, como é que você transporta isso, não só para outras modalidades que você tem contato pela prática da faculdade, mas também para a sua vida, no dia a dia? Como é que você utiliza isso? Você costuma aproveitar ou o judô é uma coisa, saiu do tatame, você dá um Judô pique? é uma filosofia de vida.
tem jeito. Tem uma frase que o Jigoro Kano usa para o judô e eu acho que é uma frase que vale para a vida. Que ele diz: nunca se orgulhe de vencer um adversário, pois aquele que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. Isso aí é para a vida, é para você ser humilde, na minha opinião. Eu levo isso para minha vida. Não é porque hoje eu conquistei uma faculdade que um menino da minha idade é inferior a mim. Não é porque hoje eu tenho alguns cursos, estou gabaritado em algumas coisas a fazer, que a pessoa que não tem é inferior a mim. É o momento, entendeu? A vida é um momento, entende? E eu acho que tem momentos bons e tem momentos ruins. Mas quem vai proporcionar isso, quem vai ditar isso é você. E Jigoro Kano, com suas frases aí marcantes, ele deixa isso muito claro. Ele sempre prega a humildade e também o valor à vida, né? Porque tinha o código samurai lá do judô, que as pessoas eram muito honrosas. A parte de ser íntegro, a parte de ser correto. Porque quando você vai entrar no tatame, você tem que cumprimentar o seu mestre, você tem que cumprimentar, tem que saudar. E isso na vida serve para o próprio professor, porque seu mestre na sala de aula é o professor. Então, eu sempre fui bagunceiro, sempre fui rebelde, mas uma coisa que eu admiro em mim, que eu posso dizer que eu sou orgulhoso, que todos os professores que eu tive sempre gostaram de mim, porque eu sempre os respeitei. E eles sabiam que eu era travesso, que eu fazia bobagem, brincava até demais, mas eles sempre gostavam de mim, porque eu sempre os respeitei e sempre defendi ele, entendeu? E isso aí, para mim, é muito... Eu vou pedir aqui o pessoal que quem quiser fazer pergunta, eu vou repetir o número do celular, 964082191. Tá? Pode continuar fazendo perguntas. O Arthur, você pode citar aí algumas vezes aí algumas dicas que tanto o Pablo quanto o professor Moscão puderam passar para você. A maior parte da sua história foi com esses professores, você teve outros importantes também? Como é que isso Na verdade, funciona? eu tive outros professores. Eu comecei no judô muito cedo, com o professor Jefferson Vieira. Ele também me ensinou bastante coisa, é um cara muito gabaritado no judô nacional, ele é um árbitro internacional, ele é uma pessoa bem sucedida no judô e é um exemplo também para mim. Mas minha vida mesmo, no caso foi mais a infância, eu passei com o sensei Jefferson, depois eu tive um outro sensei que também foi bom competidor, que foi o sensei Bruno, e daí até os 10, 9 anos ele me conduziu ali no judô, mas minha vida, na verdade, foi mais com o sensei Pablo e com o sensei Moscão. Um pouquinho também do sensei Rufato, que conversava bastante comigo quando novo, dava algumas dicas e tal. Mas o sensei Moscão e o sensei Pablo sempre foram mais atenciosos. Tipo, não nessa questão de afinidade, não. A questão de dentro do judô mesmo. A minha vida aí foi com ele. Foi com eles. Eu não tenho como falar da minha vida sem citar o Pablo, sem citar o Moscão e sem citar os outros professores também. Foi muito importante para mim, eles na minha vida, no caso. Fala um pouquinho agora aí, como é que você está se adaptando a essa situação aí da quarentena, de ficar dentro de casa com a família? Seus pais têm que sair ou estão ficando dentro de casa também? Bom, como é que vocês estão sobrevivendo? Para mim está sendo muito difícil, porque eu sou um cara inquieto. Ainda mais agora que eu, na verdade, melhorei muito minha cabeça e eu sempre estou tentando manter meu foco na questão do judô. E daí, no meu melhor momento, no caso, na minha opinião, aconteceu isso quando eu estava muito pilhado, com muita vontade de voltar. Então, para mim, tem sido bastante difícil ficar sem os treinos, no caso dos professores. Porque, mesmo fazendo os treinos deles ali via internet, não é a mesma coisa, sabe? E ter que sempre manter a motivação, sem ter competição, sem saber quando vai competir, é difícil. Meus pais meu pai está trabalhando, no caso, está tendo que trabalhar. Minha mãe, às vezes, também é escalada para trabalhar. E meu irmão também está trabalhando. Aí, às vezes, fica bem difícil de até mesmo fazer a quarentena da forma ideal. Mas aqui nós temos nos prevenido muito. Sempre parece que tem álcool em todo lugar da casa. Meu pai chega em casa,
troca a roupa do trabalho todos os dias, tira direto para lavar, você chega em casa passando álcool na mão, tira a máscara para lavar, usa outra no outro dia. E meu pai está sendo até rigoroso demais, no caso, contra isso aí. E minha mãe segue a risca, né? Minha mãe segue a risca aí e tá também seguindo desta maneira aí. Muito bom, Arthur. Eu gostei muito estou gostando muito de conversar com você aí. Você, inclusive, me fez aí me lembrar do meu tempo também de atleta, porque o pensamento nosso, a disciplina que é exigida durante as atividades é bem comum, bem semelhante em algumas modalidades. E isso me fez lembrar, eu estou gostando muito da conversa e espero aí que o pessoal que está assistindo também esteja gostando. Vamos continuar fazendo perguntas aqui e mesmo quem não esteja participando, esse pessoal que está participando, divulgar, porque o nosso vídeo ele vai depois para o canal do YouTube, vai ficar no canal do CTDEL, para que outras pessoas possam ver essa conversa. Assim. Eu queria pedir para você, assim, se você pudesse dar uma mensagem para os participantes do projeto social, de qualquer modalidade, o que você diria para eles, não só nesse momento, mas assim, em termos de prosseguimento de atividade esportiva? No caso, eu queria repetir primeiramente uma frase que você usa muito, a gente até conversou com ela sobre ela, e que eu também uso muito na minha vida. Vocês são o único representante do sonho de vocês na Terra. Então, se vocês querem de verdade, o que for, vocês têm que buscar, têm que correr atrás. Porque não adianta você esperar, porque a única coisa que cai do céu é a chuva, entendeu? Na própria, para quem tem religião e tal, seja qualquer coisa, mas na própria palavra de Deus manda as pessoas levantarem e andar. Ou seja, se ele te ordena isso, para você levantar e andar, quer dizer que você precisa fazer acontecer. E não esperar cair do céu, entendeu? Então, no caso... Nós temos que fazer a nossa parte, né? Exatamente. No caso do CTDEL aí, para os atletas e para as outras pessoas também que não são atletas, eu acho que às vezes falta um pouquinho na gente dar valor às coisas, valorizar as coisas. Porque nessa vida as coisas são muito intensas. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está tendo. Imagina quantas pessoas queriam ter a oportunidade que nós temos. Então a gente tem que se agarrar a isso e correr atrás aí e se dedicar ao máximo para dar o seu melhor. Se o seu melhor não for capaz, você tem que lutar o dobro até o seu melhor ser o melhor, entendeu? Eu acho que é esse o recado aí que eu queria deixar para a galera. Tem um ditado que diz quem procura acha, né? Então, assim, a gente tem que realmente correr atrás para conseguir chegar no nosso objetivo. Galera, aí usar... Tem um outro provérbio que diz que quem espera sempre alcança. E aí eu tive um professor que disse para mim que era o contrário, né? Que quem espera nunca alcança. Não adianta você ficar de braço cruzado esperando. Você tem que realmente correr atrás dos seus objetivos, se esforçar bastante. Eu assisti um filme motivacional esses dias que foi muito interessante, na qual o treinador dirigia um time de futebol americano que era muito perdedor. E ele estava 6 anos à frente ali daquele projeto ali, não conseguia ganhar nada. E aí o gestor um dia chegou para ele e conversou com ele. Ele sempre questionando Deus, sempre questionando por que estava acontecendo. E daí falaram a seguinte frase para ele. São 2 agricultores. Os 2 estão esperando a chuva, mas um prepara o terreno, prepara tudo para a chuva, e o outro não prepara nada. O outro deixa ali só esperando a chuva mesmo. Quando a chuva chegar, ele começa a preparar. Você acha que Deus vai mandar a chuva para onde? Quando a chuva chegar, quem vai estar preparado? Quem preparou o terreno certinho. Se você não preparar o terreno, você não vai conseguir chegar, entendeu? Então, uma hora a chuva vem, mas não adianta a chuva chegar e o terreno não está preparado. Eu vou ver o nome do filme aqui para passar para o CC aqui. Eu tenho na lista aqui. Vou ver o nome aqui para passar para o pessoal.
Eu acho que... Não, eu acho que é o time de perdedores, é uma coisa do tipo, só um minuto. Pessoal, se tem alguém mais que quiser fazer alguma pergunta, o nosso WhatsApp 964082191. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando. Desafiando Gigantes, esse filme mesmo, Desafiando Gigantes. É um filme bom, eu acho que eu já vi esse filme. Eu estou esquecendo o nome do técnico. Tem. Ó, deu uma falhada, o que foi? Tem bastante filmes aí motivadores aí que são fatos reais, que aconteceram realmente. E desses filmes aí saem vários livros, no caso dos livros saem vários filmes, e é importante aí a gente saber que tem história de vencedores. Por exemplo, eu queria até falar diretamente agora para os atletas do CTDEL, isso serve até mesmo para mim, que às vezes me queixo muito à toa, e aí eu quero falar diretamente para os atletas, no caso da inspiração, porque na época que nós fomos mais vitoriosos, no caso no caso de resultado, que nós fomos muito vitoriosos, nós tínhamos sempre inspirações. Só que nossas inspirações, da maioria das vezes, não eram inspirações de fora. Nós nos inspirávamos em nós mesmos. E era o seguinte, eu vou até citar alguns nomes aqui. Quando eu cheguei no CTDEL, eu olhei para o Alci, que era o menino da minha categoria. Eu enxergava ele como o cara a ser batido. E ele me motivava a querer ser melhor do que ele. Então, às vezes, dentro do judô, dentro do atletismo, ou dentro do futebol, tem um cara que é da mesma posição que você, ou da mesma categoria que você, e que você fala, pô, eu não ganho nem dele no treino, como é que eu vou ganhar a competição de outros caras? Então, nós temos que mostrar que nós somos os melhores dentro do treino já. Porque a gente, na competição, só vai buscar a medalha. A medalha a gente conquista dentro do treino. Então, a gente tem que um inspirar o outro. Se tá faltando alguma coisa, se eu tiver abaixo, tem que chegar um colega ali do lado e falar, bora, vamos para cima. Tem que vir outra pessoa e falar, pô, não é o seu melhor, vamos melhorar isso aí, vamos agitar. E sempre correndo atrás de ser melhor, ou cada dia mais. Isso serve para a vida também, porque desistir não é o caminho nunca. O resultado que a gente tem é a consequência do nosso esforço, né? Então, ele nunca vem de graça. E quando vem de graça, se vem de graça, ele não tem graça. É verdade. Né? É verdade. Então, eles são muito mais importantes para nós aqueles resultados onde nós reconhecemos que ele foi obtido através de muitas esforço. É uma história da seletiva do brasileiro, que eu lembro que aconteceu. Quem lembra aí, que o pessoal da antiga aí, do Rafael, um atleta que, caraca, o cara treinava mais do que todo mundo. O cara era um monstro no treino, o irmão do Daniel, que chegou até ser estagiário também. Pô, o cara era um monstro no treino, mas ele tinha muita dificuldade com peso. E aí a gente olhava o cara e falava, pô, uma hora esse cara tem que ganhar. Uma hora esse cara tem que ganhar. E aí nós fomos para a seletiva do Brasileiro Sub-15 e com bastante perspectiva. Ele perdeu pro cara o ano todo e chegou na seletiva e ele ganhou a primeira luta. Perdeu a segunda luta e, no caso, eu estava na final e tinha me classificado. Não, na verdade eu não tinha me classificado ainda. E quando ele perdeu a terceira luta, ele ficou cabisbaixo e ele falou a seguinte frase para mim: agora você tem que me representar. Ele falou assim. Nós éramos da mesma equipe, era Brasil Valor ainda. Ele falou para mim: você tem que me representar porque não dá mais para eu realizar, mas você ainda dá. Eu acredito em você. Ele chorando disse isso para mim. E aí foi mais uma motivação de eu ganhar a seletiva e conseguir para o brasileiro, no caso. E nesse ano, no Sub-15, eu fui o único representante do Brasil Vale Ouro no brasileiro. Mas, na verdade, eu não fui para o brasileiro sozinho, eu não fui para as competições sozinho. Eu sempre carreguei todos aqueles que não conseguiram comigo, porque eu sei que foram eles que me fizeram chegar ali, entendeu? Porque
Cara, eu sou uma pessoa que precisa muito, muito dependente, no caso. Sou uma pessoa muito dependente. Então eu agradeço tanto a tantas pessoas que, pô, se não fosse aí a equipe toda do CTDEL, se não fosse os professores, o Hércules, pô, inúmeras pessoas aí, a gestão toda, Todos os integrantes aí que estão envolvidos na a atividade. gente não chegaria em lugar Tá? Na verdade, eu tenho certeza que esses profissionais também agradecem a você, porque nós todos nos sentimos muito orgulhosos quando temos, observamos resultados como o seu, essa percepção sua de tantos outros integrantes do CTDEL. A gente espera realmente que vocês consigam cada vez mais obter sucesso e que possam transmitir isso para as outras pessoas. Esse é o nosso maior presente. Tá? Isso também nos realiza bastante. Eu queria agradecer aí a sua participação nessa entrevista. Tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. Queria agradecer ao pessoal que assistiu. Não se despede ainda não, tá? Vou deixar você falar mais um pouco. Eu estou vendo que você é Não, ansioso. mandaram uma pergunta aqui no WhatsApp, o Guilherme, só que eu não consegui ler. Guilherme, tem como repetir a pergunta aqui, no caso? Aqui no Instagram, que eu não consegui ler. O Guilherme perguntou, o Guilherme repetiu a pergunta que o senhor fez. Eu acho que ele chegou um pouco atrasado. Ele, Deve ter chegado depois. ele perguntou como está minha cabeça na questão da quarentena. Eu vou repetir um pouco a resposta aqui, pode? Pode, claro. No começo eu fiquei muito mal, porque eu estava esperando me preparar melhor, eu tava me alimentando muito bem, tava com bom peso, tava com bom gás e eu me senti muito mal pelo brasileiro ser adiado, no caso, que eu consegui a classificação e o brasileiro regional e eu estava esperando o resultado ali daquela competição. Então eu fiquei muito mal, mas no caso eu não desisti. Eu junto com meus irmãos e junto com alguns amigos, a gente fazia vídeo todos os dias e treinando dentro de casa e não deixava morrer. O sensei também mandando exercício, cobrando vídeo da gente, e aí a gente sempre praticando os exercícios e eu não deixei abalar, não. Mas isso aí é reflexo de união, no caso, porque é um incentivando o outro, a gente não pode deixar cair o nível. A gente tem que chegar e estar preparado para o que tiver pela frente. A gente não sabe quando vai ser a próxima competição, entendeu? Pode acabar isso aí, pelo calendário estar tão curto, e emendarem várias competições em vários finais de semana seguidos, porque, na verdade, o brasileiro ainda não foi cancelado, foi só adiado. Então, eles podem marcar qualquer hora para qualquer momento, e quando chegar o momento, tem que estar preparado, entendeu? Então, é ter fé e seguir. Muito bom. Arthur, mais uma vez aí eu agradeço a sua participação, tá? Queria agradecer a todos que assistiram aí, aqui essa gravação. E como não podia deixar de ser, isso aí faz parte da minha característica, eu gosto sempre de deixar uma mensagenzinha para reflexão, de contar uma historiazinha. Alguns anos atrás, eu participei de um treinamento, uma capacitação na Fundação Palio, onde eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do padre Zeca de Mello. E a ideia dele era nos levar a uma reflexão que eu vou tentar retransmitir essa ideia aí e aproveitar o momento que nós estamos vivendo, não só de quarentena, mas tendo em vista que amanhã é o Dia das Mães. Nós estamos vivendo uma época da vida em que é muito fácil para nós reclamarmos, a gente reclama das coisas com muito mais facilidade, a gente critica as pessoas com muito mais facilidade do que elogia, do que agradece as pessoas. Agradecer sempre é difícil. As redes sociais, elas facilitaram um pouco a nossa vida, onde a gente bota um joinha, um like, um coraçãozinho e está tudo bem. Mas quando a gente está olho no olho, frente a frente, para falar e agradecer alguém, às vezes é muito mais difícil sair, a gente chega até a não encontrar essas palavras. Diferentemente quando é para criticar. Quando a gente está com raiva, então, é muito fácil. A gente consegue falar isso muito mais rapidez. Então, eu queria só dizer que aproveitar o Dia das Mães, chegar à mãe e agradecer às mães pela vida.
Se a mãe estiver perto, agradece pessoalmente. Se ela não estiver perto, à distância. E se ela não estiver mais conosco, como é o caso de muitos, mas pelo menos que a gente tenha isso